Olá, amigos! Estamos aqui hoje novamente para estudarmos, para comentarmos mais um capítulo de Nosso Lar. É o capítulo 26, é Novas Perspectivas. Então, o que acontece? No último capítulo, o Rafael havia chegado para levar o André Luiz para um novo trabalho no Ministério da Retificação. Então, estava ao caminho do trabalho, né? E o André Luiz estava muito calado, porque ele tinha feito o compromisso de não fazer perguntas, né? Que ele é muito perguntador, inquisidor, e ele ficou muito calado e disse que seria um observador. E o Rafael foi mostrando as coisas, explicando, né? E falou que o ministro Genésio estava à espera dele. Então, quando ele conheceu o ministro Genésio, né? Ele encontrou um senhorzinho mais idoso, né? Muito respeitável, e ele cumprimentou o André, dizendo que o Clarencio já havia falado sobre ele e que a dona Laura o havia recomendado para ser um pesquisador lá. Aí o André Luiz falou que realmente pediu ao Clarencio serviço, mas naquela época ele ainda queria um serviço como ele trabalhava na terra, como um médico respeitável, né? Idolatrado, cheio de orgulho pela sua profissão, e eh, ele estava muito enganado, ele achava que queria trabalhar, mas sem servir, e que ele tinha ganhado muitas benesses lá na estadia dele, no nosso lar, e agora ele sentia que ele precisava ajudar. Ele tinha necessidade de retribuir tudo aquilo de bom que ele estava recebendo. Aí o Genésio falou: Ah, então você era médico, né? Que bom, vai ser de muita serventia para nós, etc. E falou que daqui a pouco chegaria uma outra pessoa, né? Que era o Tobias. O Tobias era uma pessoa muito disposta, né? Um rapaz bem apresentável também, e caminhou mostrando para o André Luiz a parte da indústria que tem lá em nosso lar, que lá tem indústria de sucos, de roupas, de muitas coisas. Então, uma intensa movimentação lá nas indústrias, tudo muito organizado, e depois viu uma grande escadaria, e essa escadaria eles desceram, e a vibração lá era mais pesada, né? Tobias disse ao André Luiz que lá eles estavam muito próximos do umbral. Então, ali tinham muitos irmãos que vinham do umbral e não aguentavam a luz
nem a proximidade de seres muito iluminados. Então, eles ficariam ali por um tempo. E quer complementar, Ilza? O que chama a atenção no capítulo, né, é que André, com esse tempo todo que ele ficou lá no nosso lar, ele entendeu realmente o que é o aprendizado e ser útil, né? Então ele tinha que buscar era isso, sem a situação que a gente vive aqui enquanto está encarnado, né? Só quer status. E ali ele teria que trabalhar de forma humilde e ter consciência de não ter, de perder tempo, né? Então esse tempo ali era muito precioso para ele, era uma oportunidade que ele estava pedindo. E dessa vez ele estava pedindo com orações, coisa É que muito interessante, né? Que ele não orava. não orava, né? Ele entendeu que ele estava tendo a oportunidade, às vezes, pelo fato da sua mãe, né, ela Intercedido por poderia ele. intervido por ele, então era muita responsabilidade para ele, né? E no momento que ele está ali conversando com o ministro Genésio, ele foi muito Verdadeiro. honesto, É é honesto. verdadeiro com o sentimento dele. Então, ele se mostrava disposto à colaboração e entendia a responsabilidade do que ele pedia, né? Então, aí, para ele era de muita alegria, né? Essa Isso. nova situação que ele estava vivendo. E acompanhando, né, o Tobias, né, que era uma pessoa mais dinâmica, né, extrovertida, né, ele seguiu de maneira assim, observação, porque foi o que o ministro pediu para ele, que como ele estava pronto para o trabalho ia aparecer, mas naquele momento era para ele ficar observando. E uma coisa também interessante que eles falaram, né? Que quando a gente está pronto, o trabalho aparece. E não é só lá na espiritualidade, é aqui na Terra também. Então, quando a gente está com vontade, com determinação, está preparado, o trabalho aparece. Às vezes não é aquele trabalho que a gente quer, mas às vezes a gente fazendo um trabalho que a gente não quer, aparecem outras oportunidades. Eu nunca pensei, Elza, que eu seria professor. Então, desde criança eu falava que eu queria ser arquiteta. Quando eu fui para Urucuia como arquiteta, era uma cidade muito pequena, então o próprio prefeito pediu para mim lecionar à noite matemática, que estava precisando. E eu gostei tanto de dar aula, eu não fui para lá para lecionar, Uhum. que quando eu voltei para Uberaba, o primeiro emprego que eu encontrei foi para lecionar. No ano seguinte, eu vi aquela oportunidade, já fui fazer a graduação em um ano de matemática, porque eu já tinha o curso de arquitetura. É. No outro ano, já fiz a pós-graduação em matemática. Quando foi o concurso, eu prestei dois concursos em matemática, fui aprovada e aposentei recentemente. Então, eu tenho que entender que meu caminho era ser professora, não era ser arquiteta por tanto tempo. Eu fui por algum tempo, por alguns anos, mas onde eu encontrei maior realização foi na sala de aula.
Uma educadora. como educadora. É. A gente não pode ficar no mundo de ilusões, né? A gente tem que Exato, entender os sinais para a gente eh, se doar mais naquilo que está, vamos dizer, às vezes às claras, mas a gente não enxerga. exatamente. E é o que acontece muitas das vezes, né? Ali no último parágrafo fala que aqueles irmãos que saíram do umbral, né? Eles estavam buscando uma melhoria. Mas aí eles não estavam tão preparados para entrar naquela atmosfera do nosso lar. Mas tinha um lugar lá para eles começar, né. Então Exato. isso é interessante, a gente pensar nisso também. E o passo mais importante que eles deram foi sair do umbral. E eles não conseguiriam entrar no nosso lar com a condição física melindrosa que eles encontravam. Física não, espiritual, melindrosa, cheia de defeitos, de medos, de culpa. Então, eles têm que passar por um processo de readaptação. Então, às vezes, é num serviço que a gente não quer, mas é necessário para outros. É um passo, né, a seguir. Então, basta seguir. Então, vamos ficar por aqui. Você que nos acompanhou, muito obrigada. Curta, compartilhe, comente e fique com Deus. Fiquem na paz de Deus. Até a próxima semana.